Fala galera do Ao Vivo, quinta-feira 22 de junho, estamos aqui no plenário 2 da ala Senador Nilo Coelho, na reunião da CPMI, né, onde vão ser ouvidos aí os peritos e testemunhas relativos ao atentado à bomba. A gente já está aqui com vários deputados presentes, eu vou atrapalhar um pouquinho a turma. Tudo bem, deputado? Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Como é que a gente vai... Terça-feira, no início da reunião, primeiro início de oitivas, o começo dos trabalhos estava todo mundo tranquilo, um clima ameno no início, mas a reunião terminou como terminou, né? O que teve de positivo, o que teve de resultado do depoimento colhido na terça passada? Do nosso ponto de vista, ficou evidente que o Silvinei Vasquez teve uma ação, no mínimo, digamos, inconsequente nos dias 30 e 31 de outubro. Ele apresentou dados que, na nossa opinião, não são confiáveis e nós vamos questionar isso, porque, inclusive, ele pode ter mentido para nós, porque são dados que conflitam com todos os dados oficiais que nós temos do Ministério da Justiça. Ele pode ter cavado, na terça-feira, a sua própria responsabilização. Essa é a minha tese. Então, para nós foi muito importante, porque fica evidente que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal aparelhou aquela instituição, bolsonarizou em vários aspectos aquela instituição e acabou utilizando aquela instituição, desrespeitando-a para fins político-ideológicos de criar tumulto no segundo turno. Para nós foi muito importante. Deputado Pastor Henrique Vieira, obrigado pela entrevista. Vamos conversar, vamos ver se a gente consegue uma palavrinha com os senadores. Alcir. Bom dia, senador, tudo bem? Estivemos aqui, conversamos na terça-feira sobre a oitiva que iria se iniciar naquela sessão. A sessão foi longa, né, o clima não ficou tão ameno assim como a gente esperava, mas qual foi, na sua visão, assim, o resultado dessa primeira oitiva, desse primeiro depoimento feito na terça? Bem, primeiro ficou claro no depoimento a capacidade, né, técnica do presidente da Polícia Rodoviária Federal, delegado geral. Então, segundo, o tempo foi utilizado de forma exagerada pela relatora, né? Muito discurso fora do contexto, né? Não só dela, mas de alguns membros também da base de governo, o que levou mais de 12 horas. Né? E, na prática, a gente precisava ter vários outros requerimentos que seriam prioridades aqui. Nós estamos ouvindo agora aqui 3 peritos, né? Que não seria, bastaria um só. Né? E tem vários requerimentos que são prioridades e não se aprova. Nós temos que forçar aqui para que o instrumento da CPMI, do qual foi criado, foi para a minoria, não foi para a maioria. Principalmente quem nem sequer apoiou, assinou o pedido de CPI. Então, o que nós vamos demonstrar, inclusive, é que, de fato, tudo que aconteceu dia 8 de janeiro poderia ter sido evitado se tivesse observado as informações dos órgãos de inteligência, seja do governo federal, seja do governo local. Todos já haviam anunciados na sexta-feira que tudo ia acontecer dia 8, com quebra de invasão de local do Supremo, do Congresso. Então, tudo poderia ter sido evitado se realmente o governo federal tivesse algum interesse, né, em que não ocorresse esse triste episódio. Muito obrigado, senador. Vamos acompanhar, então, as oitivas de hoje. Vamos ver se a deputada Jandira Fegala, tudo bem, deputada José Corrêa, tudo bem? Hoje, ao contrário do que eu até noticiei para vocês, que no primeiro momento eu acreditava que era já a oitiva do acusado do atentado, na verdade hoje são peritos e testemunha que vão ser ouvidos aqui? Não, são todos. Jorge, porque na pauta oficial eu não achei o nome do Jorge Washington, achei que eu tinha cometido um equívoco, então está todo mundo aqui. Bom, antes de falar da de hoje, né, a gente tem que voltar para terça-feira. Nós estivemos aqui no começo da sessão, conversamos, estava todo mundo, era a primeira, né, o primeiro oitivo, o primeiro depoimento a ser colhido, e a sessão esquentou. Né? Assim, de resultado concreto desse depoimento, qual é a sua avaliação? O que teve A avaliação é que ele mentiu muito, né? Eu diria que é um cara de pau,
né, uma pessoa que transformou a Polícia Rodoviária Federal num braço do governo Bolsonaro. Ele, de fato, tentou fraudar a eleição no segundo turno e, ao mesmo tempo, ele foi omisso no bloqueio das estradas, ajudando a causar o caos, o terror que foi feito durante 20 dias nesse país. E ele participou disso, ficou nítido que ele participou disso. Mas ele não perde por esperar, porque todas as mentiras dele, nós já pedimos a quebra do sigilo da empresa Combate, porque também houve corrupção na gestão dele, nós já pedimos a quebra de sigilo, nós já pedimos mais dados e informações sobre todo o depoimento dele. Então, tudo que ele disse aqui nós vamos desmontar e a quebra de sigilo também vai demonstrar a relação dele com essa empresa americana que chegou e fez vendas milionárias à Polícia Rodoviária Federal. Então, nós vamos demonstrar no decorrer da CPI todas as desinformações e mentiras que ele trouxe aqui. Bom, vamos aproveitar então a presença do seu colega para falar do depoimento de hoje. Deputado Rogério, qual é a expectativa? Há uma suspeita desse acusado estar ligado ou foi um ato isolado? Quer dizer, o que se pretende apurar com o depoimento de todos hoje? Vai mostrar que tudo tem ligação. Ele, inclusive, que já está preso e condenado, esteve aqui nessa sala, naquela reunião que ficou conhecida como a reunião preparatória do golpe. Aqui ele conheceu o Alan e os dois, então, através do diálogo que tiveram aqui nessa sala, eles planejaram tanto atentados para o dia 12, o dia de diplomação do presidente Lula, quanto o atentado do dia 24, que iria explodir Brasília, começando pelo aeroporto. Então foi exatamente nesta reunião. E aqui vocês vão ver muitas frases falando de garantia da lei e da ordem, muitas frases falando em golpe, muitas frases falando em eleições fraudadas, em urnas não confiáveis e muitas frases conclamando a que golpistas continuassem na porta dos quartéis e resistissem para que o Lula não tomasse posse. Então nós vamos mostrar tudo isso, e ele aqui presente. E ele próprio diz que chegou a escrever uma carta para o ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele despertou nele e neles este espírito, que é o espírito que ele fez em Brasília. Então vai ficar muito claro que o autor intelectual do golpe é o ex-presidente Jair Bolsonaro e que, infelizmente, aqui no próprio Senado, em reunião do Congresso Nacional, eles passaram para o Brasil inteiro, através da TV Senado, toda essa perspectiva golpista. Então hoje vai ficar muito claro as coisas. Muito obrigado, deputado. Vamos acompanhando então todo o trabalho aqui. Vamos dar uma olhada aqui como é que está ficando o plenário, ó. Vocês olharem aqui no painel, ele pisca, né? Só para quebrar minhas pernas. Os nomes de amarelo são os senadores e deputados que já registraram presença. Assim como no rito normal de qualquer comissão, muitos deles registram a presença e, como a reunião não se iniciou, eles se ausentam da sala para resolver, tratar de assuntos particulares, tratar dos seus assuntos de gabinete ou outras comissões e retornam no início da sessão. Outros já chegam, já assumem sua posição e evitam de sair da sala para, inclusive, a distribuição das carteiras na sala de aula, né? Tem a galera que gosta de ficar já de frente para a mesa da presidência para poder interagir com mais tranquilidade. Então vamos ver se a gente consegue uma palavrinha. Ontem as listas de inscrição foram concorridíssimas, né? Assim que abriu a lista de inscrição, formou-se uma fila bem grande. Hoje, acho que passado esse primeiro momento, o ritmo já está mais tranquilo, né? A gente tem também, vamos tentar, ou a gente fala com o deputado Eduardo Bolsonaro, ou a gente fala com a deputada, com a senadora Soraya não, eu não vou me arriscar. Soraya Tronic. Eu evito falar esses sobrenomes complicados assim para não me comprometer. Mas o trabalho aqui continua. A senadora agora está dando, a senadora Soraya está dando uma entrevista para a TV Senado. E um segundo. Deputado Eduardo Bolsonaro, tudo bem?
Qual é a expectativa das oitivas de hoje, dos peritos, das testemunhas e do acusado? Na verdade, a acusação aqui ela é gravíssima, tá? Ninguém concorda com o que ele fez e a gente espera aqui trazer à tona, né, os fatos que realmente levaram a esse crime, né? Não tem como você chamar de uma maneira diferente, né? O aeroporto de Brasília, todos nós passamos por lá, essa vítima poderia ter sido eu, você ou qualquer um que está nessa sala, então é indefensável esse tipo de conduta. Esse é o clima comum de base e oposição, mas com relação à ligação desses eventos com a construção dessa cronologia e a inclusão dele nessa linha temporal, o que você acha? A esquerda aqui, o pessoal da base do governo, vai tentar relacionar isso daí com a direita de qualquer maneira, né? Mas essas condutas de bomba, etc., sempre foram práticas relacionadas à esquerda, principalmente no passado. Mais recentemente, eu sempre relembro que a facada perpetrada no candidato Jair Bolsonaro foi feita por um ex-membro do PSOL. Então, acho que aqui, se todos forem maduros, a gente vai chegar, né, a essa conduta de condenar, né, essa atitude dele, esse crime feito por essa pessoa. Agora aqui, sabendo que é uma casa política, vai ter esse debate, enfim. E estamos aí para colocar os pingos nos is e trazer um pouquinho de maturidade para a comissão. Muito obrigado, deputado. Eu agradeço também. Okay. Valeu. Então, vamos lá. Está começando a encher, daqui a pouco a gente vai ter que sair aqui da frente. Vamos... Deputado Duarte, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Estamos aqui no Ao Vivo na Câmara. Qual é Tivemos o depoimento de terça-feira, a sessão acabou um pouco acalorada, né? Então, primeiro, qual é a sua avaliação desse depoimento de terça? A gente precisa trazer a verdade à luz aqui nessa CPMI, começando estabelecendo as regras para aplicação no que diz respeito ao crime de falso testemunho. Nós percebemos que o último depoimento houveram várias mentiras, desde coisas pequenas, quanto questões relacionadas a fatos não interessantes, como questões relacionadas a time de futebol, quem recebeu a camisa, quem deu a camisa, por que deu a camisa, até questões cruciais para a investigação, porque essa mentira prejudica as investigações e por essa razão, se existe uma lei penal, se existe um tipo penal que atribui como crime o falso testemunho, essas pessoas que vêm aqui depor, elas têm que ser punidas. Então, nós precisamos, no primeiro momento, questionar a presidência de como é que vai ser esse flagrante do falso testemunho. E, claro, hoje também é um momento muito importante para ouvir os peritos e também o George Washington, que já está preso por ter explodido um artefato nas mediações do aeroporto de Brasília, colocando em risco a vida, a segurança das pessoas. Nós sabemos qual era a intenção, gerar o caos, mas esse depoimento é muito importante para descobrir quem financiou, quem instigou, quem trouxe esses materiais até Brasília, quem auxiliou na montagem. Não é possível, e isso os peritos poderão tirar essas nossas dúvidas, uma pessoa que não tem competência técnica, não tem perícia para poder montar um artefato para tal finalidade, afirmar que montou só, que confeccionou só, e claro, colocar em risco a vida das pessoas já é um crime. A incompetência para explodir não pode excluir a responsabilidade, não é à toa que o Jorge está preso. Muito obrigado, deputado. Então vamos acompanhar aqui os resultados da oitiva de hoje. Então a gente segue aqui. A deputada Soraya deu uma longa entrevista, a senadora Soraya deu uma longa entrevista, está tentando se preparar, a gente vai interromper de novo para uma palavrinha para a TV Câmara. Terça-feira, nós conversamos no início da reunião, o clima ainda era ameno, era o início dos trabalhos, primeiro depoimento. A reunião esquentou um pouco, né? Seguiu um pouco tumultuada lá do meio para frente. Qual é a sua avaliação daquele primeiro depoimento, aquele primeiro momento? Eu confesso que eu não fiquei muito satisfeita, não. Hoje eu vou mudar a minha estratégia, inclusive, se eu tiver que bater bola com o depoente, eu vou usar meus 10 minutos. Por quê? Porque eu não fiquei satisfeita com as respostas e depois não houve a oportunidade de réplica. Mas na terça-feira, Silvinei Vasquez
ele mostra um papel, porque a pergunta que hoje me incomoda e que não foi respondida, né? Eu perguntei a ele por que ele não cumpriu a determinação judicial exarada pelo Supremo, da lavra do ministro Alexandre de Moraes, de que não era para ter operações no dia 30 de outubro, que era o segundo turno. Mas nós sabemos que houve operações, certo? E ele mostra sempre um papel dizendo que ele mandou cumprir. E aí eu perguntei, já na hora das respostas dele, mas por que houve operações? E aí ficou aquilo no ar. Aquilo ficou no ar, porque me impediram de obter a resposta, porque eu não tinha mais o direito de falar. Por isso, porém, eu não me esqueci, né? E Silvinei Vasquez vai ter que nos dar uma resposta um dia, e vou cobrar isso nos inquéritos das autoridades competentes, porque ele está respondendo a inquéritos. Então, essa resposta, mesmo que tenha passado o dia do depoimento dele, tá aqui, assim, nós queremos, sim, uma explicação sobre isso. E hoje, eu espero que tenhamos um dia mais tranquilo, que consigamos ter pragmatismo aqui, principalmente respeito ao horário e tudo mais, e que não tenhamos o dissabor de ver parlamentares gritando aqui dentro. Isso não é digno de parlamentar. Não membro, titular ou suplente, ninguém tem o direito. Pode ser o presidente do Congresso, tem o direito de gritar daquele jeito aqui. Então, que os parlamentares possam ter a educação e o respeito que o cargo exige, isso é o que exige de todos nós brasileiros. Hoje parece que há um consenso que o crime é fato e é um crime é indefensável. Então, a expectativa é que seja mais tranquilo do transcorrer do depoimento. Sim, porque o depoente principal é réu confesso e já está preso, né? O processo dele andou muito rápido, a condenação, porque ele é réu confesso. Nós queremos saber agora, depois da confissão, queremos saber quem mandou instalar aquela bomba. Qual é o custo da instalação? Que bomba é essa? Porque os peritos vão nos responder. Quanto custa isso? Quem bancou? Cadê? Comprove que você pagou. Cadê a nota fiscal de tal? Quem montou isso? Da onde veio esse artefato? E essa é a pergunta. Eu, sinceramente, eu acho que o que aconteceu é tão grave, e para mim o golpe foi consumado no dia 3. Para mim foi consumado. Eles só não conseguiram sustentar. Porque como que você dá um golpe de Estado? Você toma os poderes. E as 3 casas foram tomadas, né? Só que quem vinha para sustentar depois não veio, houve falha, alguém deu para trás. Nós queremos entender isso, mas para mim é consumado. Senadora, vamos acompanhar, e você que está aí acompanhando o Ao Vivo na Câmara vai poder acompanhar assim que a gente terminar. Hoje vai ser diferente. Assim que a gente terminar o nosso esquenta, nesse mesmo canal nós vamos trocar o sinal para a transmissão oficial, para você não precisar sair por aí clicando para achar a transmissão oficial. Então, quando eu encerrar a participação aqui, a gente já coloca no ar a transmissão oficial para você não precisar mudar de tela no YouTube. Então, a gente vai continuar dando uma circulada aqui e lembrando a vocês, né? Ao Vivo na Câmara é um programa que tem essa pegada de mostrar aqui os bastidores de como as coisas funcionam, né? Antes do início da transmissão oficial. E a nossa função é informar para você formar a sua opinião, para você tomar a sua decisão e decidir o seu posicionamento. É um canal que ajuda, junto com todos os demais veículos da Câmara, a que você acompanhe o trabalho do seu parlamentar, que você possa, inclusive, fiscalizar o trabalho desse parlamentar e estar a par dos procedimentos, aprender cada vez um pouco mais sobre como são os ritos que ocorrem aqui e poder participar mais ativamente da vida política. Vamos ver se a gente consegue falar com o deputado Rafael Brito para cá, Leandro. Vamos lá, nós. Vamos dar um jump aqui, com licença. Deputado Rafael Brito, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, como é que tem passado? Tudo bom?
Então, de volta aqui no Ao Vivo na Câmara, mostrando esses bastidores, né, do trabalho parlamentar, que o pessoal está acostumado a ver a transmissão oficial e não percebe o quão laborioso é o processo. Então a gente está mostrando, eles estão vendo que o trabalho começa muito antes e vai muito além. Do resultado da oitiva de terça-feira, que foi a primeira que inaugurou esses depoimentos, assim, qual é a avaliação? Eu acho que foi muito pobre, né? Não teve muito resultado. Talvez a dinâmica que tenha sido adotada naquele dia permitia com que a testemunha não respondesse as perguntas. Eu fiz algumas indagações, inclusive, que ele não respondeu, como não era a dinâmica que será adotada a partir da reunião de hoje, que é uma inquirição exatamente como a relatora faz. Então é mais fácil para que a gente que está aqui cobre a resposta, né, do depoente, da testemunha. Talvez a gente consiga extrair dados ou respostas mais concretas das dúvidas que temos hoje, né? Naquele dia mesmo, o senhor Silvinei não respondeu uma série de perguntas, principalmente em relação à possível interferência do antigo governo federal dentro da Polícia Rodoviária Federal. A gente leu, inclusive, naquele momento, um pronunciamento do então ministro da Justiça, hoje senador Sérgio Moro, em que ele dizia que estava deixando o governo Bolsonaro justamente porque não estava aguentando e não concordava com a pressão e a influência que o governo tentava naquela época imprimir, né, colocar nas polícias federais. E não dá para a gente acreditar que se o ministro da Justiça à época, que tinha uma grande dimensão política, uma dimensão de mídia, como era o então ex-juiz Sérgio Moro, se ele não resistiu à pressão e se ele saiu do governo falando que o motivo era esse, o senhor Silvanei, que inclusive fazia postagens em sua rede social pedindo voto para o ex-presidente Bolsonaro, não aceitava ou não fazia parte desse jogo de pressão. Então talvez, né, nessa forma como será adotada a dinâmica a partir de hoje, a gente possa cobrar mais incisivamente a resposta para essas dúvidas que, na verdade, não é dúvida, né, só da gente, é uma dúvida de toda a sociedade. Eu acho que a CPMI ela existe para isso. Aqui já existe investigação em andamento no Supremo Tribunal Federal, investigação em andamento na própria Polícia Federal. Então o que a CPMI tem que buscar é cobrir essas lacunas, essas dúvidas, para que a sociedade possa criar um pensamento médio, correto, acerca do que muita gente tentou, que foi de verdade um golpe de Estado. Com relação a procedimentos, para a gente até continuar, né, na pegada de informar e formar o nosso público, muita gente se queixou do ritual do depoimento de terça-feira. O ritual parece que já mudou. O depoente pode ser chamado novamente para complementar esse depoimento? Pode, sem dúvida, mas aí nesse momento não há nenhum requerimento apresentado para isso. Eu acho que a gente tem muita gente para ouvir, tem outras figuras, a palavra não seria bem essa, mais importantes para essa tentativa de golpe de Estado, como o Mauro Cid, como o Anderson Torres. Eu acho que a gente precisa ouvir esses personagens para saber até que ponto isso foi orquestrado, que nível de informação eles tinham à época, que nível de organização e financiamento eles tinham à época, ou se isso foi só, como até me parece até esse momento, uma tentativa de golpe tabajara que deu errado. Deputado, muito obrigado e vamos acompanhando. Então tá aí, a gente tem diversas opiniões, né? diversas perspectivas do fato, e o que você vê aqui e vê na transmissão oficial é o que vai te ajudar a formar a sua opinião. Cada um tem o seu viés, cada um tem o seu ponto de vista, mas as respostas foram dadas, você pode pegar, se estiver curioso, não assistiu, a gente tem aí o link da transmissão oficial da reunião de terça-feira e nós vamos continuar aqui agora acompanhando essa reunião. Nós estamos aqui, dentro da nossa política de informação, buscando equilibrar as entrevistas. Agora, nesse momento, a gente percebe que a presença mais expressiva na reunião é da base do governo. Então, nós temos poucos
representantes da oposição para falar conosco agora. Nós vamos continuar buscando ouvir a todos, mas tirante os parlamentares que estão aqui presentes, os demais ou estão aguardando o início da reunião, a chamada da presidência, ou como o deputado Eduardo Bolsonaro veio aqui, registrou a presença, se inscreveu na lista de oradores e precisou se ausentar para resolver questões do seu gabinete. Então nós vamos continuar aqui acompanhando e falando com quem está disponível aqui para conversar com a gente. Vamos então conversar com os personagens que falaram conosco na terça-feira, né? E ver deles, obter deles aí as suas impressões sobre o ocorrido. Vamos então falar com a deputada Duda Salabert, que está aqui. Se eu puder interromper e atrapalhar novamente, vamos chegar um pouquinho aqui ao nosso limite. Deputada, conversamos na terça-feira, era o início dos trabalhos, a expectativa, ninguém ainda tinha muito claro como é que a coisa ia ser conduzida. A reunião esquentou um pouco, os ânimos se exaltaram um pouco, mas pragmaticamente, assim, do depoimento de terça-feira, o que você absorveu aqui? Então, foi lamentável porque várias mentiras contadas pelo depoente, e essas mentiras mostram o alinhamento do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal com o método e a tática bolsonarista, que é justamente difundir fake news, tentar manipular a opinião pública e se colocar como vítima, sendo que, na verdade, ele faz parte de uma engrenagem golpista que essa CPI quer investigar. Inclusive, a senadora chegou a pedir ao presidente para que tomasse uma posição mais firme, que no caso poderia ser ter a prisão do depoente por ter mentido. Isso já foi comentado, mas também se comentou que o rito de arguição ele não funcionou, os parlamentares tanto que isso já foi alterado para a reunião de hoje. Exatamente. Nós estamos numa comissão parlamentar de inquérito, então a inquirição é fundamental. Nós não estamos numa audiência pública. E o formato que se teve na primeira reunião, infelizmente, foi o formato de uma audiência pública em que nós fazíamos uma pergunta e o depoente poderia responder o que bem entendesse no tempo que ele bem entendesse. Então, nessa reunião vai mudar o formato para que, de fato, a gente possa ter perguntas mais diretas e respostas diretas do depoente. Isso é bom para a reunião, bom para a relatora, que vai tirar informações a partir disso, e também para a sociedade, porque vai dar mais lisura ao processo, né? Excelente. E hoje, com peritos, com réu confesso, com testemunhas, qual é a expectativa da resultante desse depoimento? É importante deixar claro que a gente vai estar de frente com um dos atores responsáveis por uma tentativa de terrorismo no Brasil. E caso fosse materializada a explosão daquela bomba, seria, sem dúvida, o maior atentado terrorista da história nacional. Então, a gente entende que ele é apenas a ponta do iceberg, porque uma tentativa de atentado como aquela não envolve uma só pessoa. Há toda uma estrutura que tem que ser desmontada, por isso que o relato de hoje é fundamental para as investigações. Muito obrigado, deputado. E vamos continuar aqui acompanhando e levando para o público do Ao Vivo na Câmara a informação aqui em primeiríssima mão. Bom trabalho. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos procurar a relatora Lisiane Gama, ver se ela dá uma palavra para a gente, porque ontem ela foi testada no seu papel durante a inquirição. Vamos dar um espacinho para eles terminar. A conversa é um tanto quanto privada. E agora, depois dessa entrevista, a gente vai lá para o nosso cantinho já, porque a gente vai ficar limitado ali à área da imprensa e ninguém é de ferro. O Leandro está com essa câmera na mão aí desde a hora que a gente entrou no ar. Então, vamos ver se a gente consegue uma palavra com a senadora Lisiane Gama. Senadora Lisiane Gama, tudo bom?
nós somos a TV Câmara, esse é o Ao Vivo na Câmara, é um programa de plataforma de YouTube que a gente gosta de mostrar os bastidores, a vida do parlamentar, além da transmissão oficial. Ontem, quinta-feira, nós estivemos aqui mostrando todo o clima começou ameno, todo mundo numa expectativa, primeiro depoimento, até perguntei para o senador Espírito Amin se ele achava que esse clima ameno continuaria, ele brincou comigo, ele não apostaria nisso. E de fato a gente viu no transcorrer da reunião que o clima esquentou. A senhora acha que o rito que se adotou naquela primeira reunião ajudou a incomodar um pouco os parlamentares que estavam tentando inquirir o depoente? Olha, eu acho que teve ao longo daquele depoimento alguém que se incomodou, eu acho até que com os resultados que estavam sendo dados ao longo do depoimento e tentou criar um tumulto, né? Ele, na verdade, claramente chegou, enfim, um parlamentar que não integra a comissão e criou uma celeuma e criou um tumulto e a gente teve que ter uma posição mais firme para impedir que isso se perpetuasse, né? A partir de então, a gente voltou a uma relativa normalidade. Eu acho que o clima, que às vezes é um pouco mais tenso e mais intenso também, ela é até comum de uma CPI. Uma comissão parlamentar de inquérito, ela é marcada, na grande maioria das vezes, por posicionamentos, com pessoas um pouco, às vezes, mais exaltadas, enfim, tentando impor, às vezes, a sua própria narrativa e se interpor a fatos concretos. Então, de fato, esse é um perfil que é muito próprio de uma comissão, de uma CPI. Então, eu acredito que a gente poderá ter fatos novamente repetidos dessa natureza nas próximas sessões, mas o nosso objetivo é manter, de fato, uma certa tranquilidade. Acho que o papel do presidente é esse e também o nosso papel enquanto relatora também é nessa mesma linha. Mas hoje o processo de arguição dos membros da CPI ele muda, né? Ele deixa de ser mais parecido com aquele processo de audiência pública e passa a ser mais parecido com de um inquérito, né? Na verdade é uma oitiva, não é de um inquérito, mas, por exemplo, a sessão de hoje nós teremos uma primeira rodada que são com os peritos e com o delegado, que é o momento mais de a gente obter informações. Já há um processo em curso, então na verdade até a condenação já deferida em relação ao George Washington, então é natural que nós possamos ter compartilhamento de dados e compreender um pouco mais a linha de investigação que foi adotada, até para também dar respaldo à nossa investigação. Então, nessa primeira rodada será mais uma rodada de questionamento, de compartilhamento de informações, não é? E no segundo momento, com o próprio George Washington, que é o preso, compreender um pouco mais das motivações, da ligação dele com outros manifestantes, não é? Da relação dele em relação aos financiadores, porque é um ponto que nós estamos trabalhando. Uma manifestação dessa natureza teve investimento financeiro alto, não foi baixo, e nós precisamos chegar a esses financiadores. Então, são essas linhas, na verdade, que nós estaremos seguindo nos depoimentos de hoje. Muito obrigado, senador. Um bom trabalho para a senhora, um bom resultado. Vamos só... eu preciso conversar com este senador. Preciso cumprimentá-lo, lhe dar bom dia e lembrar que a nossa conversa terça-feira passada foi premonitória quando eu perguntei se esse clima ameno que nós tínhamos naquele momento continuaria e o senhor me disse, eu não apostaria nisso. E a gente viu que no transcorrer da sessão o senhor estava certo. Qual é a avaliação final do depoimento de terça-feira? Terça-feira passada? Sim, agora, né? Olha, terça-feira passada eu me basei muito mais no que a imprensa veiculou. Eu acho que os que tentaram obter informações, digamos, incriminatórias do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, eu acho que foram criticados pelos seus mentores, né? E acho que houve muito discurso querendo dividir, né? Quem não pensa como eu é fascista, eu sou democrata. Eu acho que não é isso que o convívio no Congresso exige, né? O que eu tinha para dizer eu já disse, né?
Quando alguém diz, vocês são o Maduro, foi isso que foi dito. É só olhar as notas taquigráficas. Eu quero saber quem de nós é o Maduro, porque eu não fui receber o Maduro, nem o trouxe para a rampa do Palácio do Planalto. Até prefiro não falar desse assunto que me envergonha como brasileiro, mas eu respeito. Então, essa tentativa de dizer eu sou o bem e você é o mal, nunca dá certo. E sempre que ela ocorrer, haverá uma reação. Quer provocar, basta dizer isso. Assim como eu acho que se eu chamar os que pensam diferente do que eu penso, xingá-los, vou estar bloqueando o diálogo. E aqui tem que haver a coexistência. Não entre iguais, mas entre diferentes. Então, afinal, serão 6 meses aqui dentro. Não, eles são 4 anos de convivência. Então, sempre que houver uma extradulação, uma extravagância, haverá uma pequena interrupção dessa, digamos, cordialidade, mas isso passa, como já passou. E a gente vai aprendendo, tanto quem se engana quanto quem corrige. Né? Eu posso ter exagerado, mas eu só cobrei uma identificação. E vou continuar cobrando, sempre for dito. Essa turma é isso. Opa, quero saber quem que é isso. Se eu faço parte da turma, né? Mas isso faz parte também até do relacionamento humano. Até dentro da família você tem que explicar. Então, acho que hoje, segue. Hoje, a vida segue. A vida segue e hoje ela segue com um depoimento que parece que pelo menos o consenso de que estamos recebendo um réu confesso, de que o crime foi um crime grave, é comum. A expectativa então é que esse depoimento traga o que de contribuição, uma vez que o processo já está... Eu estou muito mais preocupado em conhecer o que não se conhece do que bater no que já conhece. A CPMI começou atrasada. Quem atrasou foi o governo. Por isso, num caso desse, nós sempre bebemos água de segunda, terceira ou quarta estação receptora, certo? Ou seja, nós estamos não no original. Agora, quando se fala em omisso, ninguém foi ouvido ainda. Quem nós chamamos aqui por omissão em não agir como era do seu dever, diante da advertência do sistema brasileiro de inteligência de que ia haver a invasão do Congresso Nacional, aí nós vamos ter situações, perguntas e respostas inéditas. Aí a CPMI vai começar a ser realmente interessante. No mais, ela começou atrasada e outros agentes já, digamos, fizeram o possível para conhecer a verdade em casos tais como este que nós vamos hoje analisar. Então, estaremos aqui acompanhando o trabalho em busca de fatos novos. Emoções novas só com omissão. Obrigado, senador. Vamos, então, fazer o passeio para o nosso cantinho ali. Não se incomodem com as imagens. A gente vai tentar se mover mais rapidamente. E aí, continuamos, então, aqui no Ao Vivo da Câmara, trazendo para vocês os bastidores aqui do trabalho de todos, dos colegas todos aqui. O Ao Vivo é assim mesmo, a gente vai ter que se virar. E buscando sempre informar para formar a nossa opinião. Ao vivo é assim, ao vivo é assim. Vamos tentar assumir o nosso tripé aqui. Deixar o Leandro dar uma relaxada, sentar na cadeirinha aqui, que ninguém é de ferro. Sei lá quanto tempo a gente já está no ar, mas a gente estava aqui bem antes, já pronto para entrar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho alguma mensagem nova da produção. Bom, só relembrando a vocês... A gente conseguiu agora falar com o senador Esperidião Amin, porque agora ele chegou aqui à comissão. E nós continuamos aguardando, né, a chegada dos demais membros da oposição. Enquanto ele está ajustando aqui a câmera no tripé, ele está mostrando o plano geral.
mas a gente pode observar no painel de presença que nós só temos 18 presenças confirmadas, são 27 membros, titulares e 27 suplentes, e só temos 18 presenças, e essas presenças estão, assim, em sua maioria, representada por parlamentares ou da base do governo ou dos chamados independentes. E são as pessoas com quem a gente consegue conversar no momento, né? Assim que possível, a gente vai falar, nosso interesse seria conseguir ter um mosaico de opinião dos 27 membros, para você ter a oportunidade de avaliar, inclusive comparar, né, dentro de cada grupo comum, de cada bloco, a posição de cada um, porque nem sempre, a gente já viu isso aqui, por estar num campo A, no campo B ideológico, as pessoas concordam com tudo que está acontecendo. Então isso é interessante da vida parlamentar. Você tem dentro de um mesmo bloco composição de partidos distintos que têm também seus interesses próprios e representam cada partido, cada parlamentar representa você, eleitor. Cada um deles tem um compromisso primeiro com a sua base eleitoral. Então, como eu já havia comentado antes, a cobrança sobre o comportamento, inclusive sobre a postura deles aqui, é feita pela base eleitoral, né? Você tem os canais de comunicação, se você acessar a página da Câmara na internet, câmara.leg.br, você tem acesso ao contato de todos os parlamentares, do seu parlamentar e os canais de comunicação com ele, fora que a maioria hoje tem sua página pessoal, tem suas redes sociais, né? E o contato na situação atual ele é muito mais simples, muito mais direto do que era há anos atrás, né? Era muito mais complicado. Eu sou da época que a gente mandava carta para o deputado, cobrando uma explicação, cobrando ou pedindo uma informação. E hoje a gente está na época da comunicação instantânea. Então, os canais de comunicação estão abertos, os canais de jornalismo, os veículos de comunicação da Câmara estão cobrindo dioturnamente todas as atividades parlamentares. Você tem, pelo canal do YouTube, a oportunidade de acessar simultaneamente, porque a vida parlamentar ela é muito dinâmica. E como eu estava explicando ontem lá na CPI do MST, ela ocorre num dos plenários do corredor das comissões, que são 16 plenários. Plenários que tem, nos dias de movimento, terça, quarta, quinta, tem reuniões agendadas pela manhã e pela tarde, quer dizer, só ali são 38 reuniões acontecendo e alguns parlamentares participam de várias delas, enquanto ainda estão em plenário, no plenário da casa, aguardando o início de uma ordem do dia, por exemplo, e eles trabalham, como disse uma deputada para nós, né, gastando sola de sapato. E realmente é assim que funciona. E pelo mosaico de transmissões ao vivo do YouTube da TV Câmara, da Câmara dos Deputados do canal oficial, você tem condição de acessar simultaneamente tudo o que acontece. Pela televisão, a gente não tem essa condição de estar alternando de evento dinamicamente, não temos canais suficientes para mostrar tudo o que está acontecendo, mas a Câmara é pioneira na adoção da tela interativa de transmissão. Então, se você já observou, quando você assiste uma transmissão da TV Câmara, do plenário da casa, volta e meia aparece do lado esquerdo uma tarja verde que informa o que está acontecendo ali naquela comissão e, eventualmente, o que está acontecendo ali no plenário, explica sobre rito, processo, explica palavras do jargão político, mas informa também o que está acontecendo em paralelo nas demais comissões e traz até um QR Code que você, com seu celular, pode rapidamente ali, se for um assunto de interesse, uma comissão, um projeto que é do seu interesse, você pode ali rapidamente clicar e cair no canal, direto no canal do YouTube para assistir aquela reunião que foi informada ali. Então a gente tenta, dentro do possível, o presidente chegou, Arthur Maia já está ali conversando com a relatora, são 9h13, né?
possível que o atraso hoje seja menor do que o de ontem, mas vamos ver se os trabalhos já irão começar. Então continuamos aqui, né, na missão de trazer o máximo de opiniões possível para que você, junto com a TV Câmara, possa se informar, formar a sua opinião, fiscalizar o trabalho do seu parlamentar, contribuir para a vida política do Brasil, né? É o exercício da democracia, o acesso à informação, inclusive agora com esse formato de bastidores, compreendendo melhor até, né, os processos, né, o porquê das demoras. Ontem nós tivemos um exemplo ao vivo, né, de uma reunião que atrasou bastante, porque naquela reunião especificamente, a base do governo fez uma reunião com seus parlamentares para fazer uma proposta, uma solicitação ao presidente daquela comissão para uma adoção de uma postura X com relação ao bloco de requerimentos que iria ser votado. E essa negociação toda ocorre, como ocorreu aqui também, antes de iniciar o depoimento na terça-feira do Silvinei, que são reuniões que definem ou redefinem a regra que foi estabelecida, porque a comissão vota, toda a comissão, principalmente uma comissão parlamentar de inquérito mista ou só uma comissão parlamentar de inquérito comum, eles votam os procedimentos, porque são muitos membros, quantas perguntas cada um pode fazer, quanto tempo vai durar, questões procedimentais para que a reunião transcorra dentro do prazo razoável, de que ela tenha um limite, né, e que eles saibam até onde a reunião vai durar e que possa se tirar maior proveito. Então, muitas vezes, essas questões ficam sendo discutidas aqui e enquanto isso não vira consenso e uma proposta comum não é aceita, a reunião não se inicia. E pela transmissão oficial, uma reunião marcada para as 9 horas, às vezes você só vai ver a imagem do início dessa reunião 9h30, 9h40, 10 horas. E o que aconteceu antes? Por que esse atraso? É isso que a gente está aqui para mostrar para vocês, como é que é a dinâmica dos trabalhos dos parlamentares, especificamente hoje no caso de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, o Leandro já está ali, conversando com a Jandira Fegari, o Arthur Maia, que é o presidente da comissão. Ali, sentada à frente dele, a senadora Lisiane Gama, relatora. Já a lista de inscrições dos deputados para inquirição. Essa reunião de hoje, como a própria relatora falou, ela foi dividida em partes. Como são 4 depoentes, 2 são peritos, 1 é testemunha, o outro é o próprio réu confesso. A primeira parte vai ser voltada aos peritos, né? Então é um momento específico da reunião. Como são peritos, estão aqui para contribuir com informações práticas, científicas, técnicas, né? Eles vão, cada parlamentar, no seu dentro da sua necessidade, vai procurar saber para entender um pouco os termos, porque o relatório da perícia foi entregue, mas são termos técnicos, é um assunto que praticamente ninguém domina, né? A confecção de artefatos que podem se tornar bombas e produtos químicos e detonadores e coisas do tipo. Então, tudo isso, os parlamentares vão aproveitar esse momento para tentar traduzir isso para uma linguagem mais acessível, inclusive para você. Porque se você buscar hoje na internet, é capaz que você encontre trechos desse relatório, mas são termos técnicos. Aqui eles vão esmiuçar e traduzir essas informações de uma forma que seja compreensível para todos aqui. E aí, estabelecidos os fatos e traduzidos os relatórios técnicos, vem a segunda parte, que aí é a parte de inquirição do réu confesso, já condenado, e, ao que me parece, também uma testemunha dos atos daquele dia 24. Então nós seguimos aqui. E lembrando a vocês,
não precisa procurar link para clicar quando o ao vivo encerrar a transmissão. Nós vamos utilizar o mesmo sinal, o mesmo canal do YouTube, a mesma transmissão, vamos mudar somente o nosso sinal. Então, assim que eu me despedir de vocês, assim que o presidente tocar a campainha da mesa, quem está acompanhando desde cedo ouviu a campainha, mas era o pessoal do secretariado aqui da comissão testando os equipamentos todos, estava tudo funcionando. Quando o presidente, sentado à mesa, toca aquela campainha, ele está avisando que vai começar, é o sinal para o início da transmissão oficial também. Nesse momento eu vou me despedir de vocês e vai haver uma queda de sinal, uma interrupção e o recomeço da transmissão na mesma tela que vocês estão agora. Não precisa mudar de tela. Tá? E a gente segue vendo se a gente consegue trazer alguém da oposição para conversar com a gente aqui na frente no nosso balcãozinho, né? Porque agora a gente não pode mais circular lá dentro. Minha produtora hoje, a Melina, está correndo atrás ali para ver se a gente traz um mosaico equilibrado de informações para você se informar. A lista de presença não aumentou muito, só estamos com 19, né? Apenas mais um deputado ou senador marcou a sua presença e seguimos esperando o quórum aumentar e ali na frente continuam as conversas procedurais, né, digamos assim, sobre os procedimentos da reunião de hoje. Pelo que eu pude entender das entrevistas, né, terça-feira passada, o que havia sido acordado é que o parlamentar inscrito faria uma pergunta, o depoente responderia, não responderia, né, enfim, usaria o tempo que fosse necessário para conversar, para responder, né, a pergunta feita. E não havia condições de uma réplica, uma tréplica ou um complemento da pergunta caso a resposta não fosse satisfatória. Como foi dito aí, muito parecido com um processo de uma audiência pública, onde a pessoa está lá e você pergunta e ela responde o que ela decide responder e é só, ela não está ali para ser arguída. Mas no caso de uma CPI, o cenário é diferente. E aí parece que hoje os parlamentares terão um tempo de arguição, assim como a relatora tem. Então eles poderão conversar, fazer uma pergunta, não satisfeitos, reformular a pergunta, complementar, buscando chegar a uma resposta que os satisfaça. Afinal de contas, o objetivo é que cada pergunta se transforme numa informação a mais trazida para a CPMI, trazida para a relatora, para que ela possa avaliá-la e trazida para nós, né? Para vocês, o público, para nós, os comunicadores aqui, os profissionais, para que a gente também compreenda, né? A gente está aqui transmitindo, mas a gente está buscando esse entendimento também do processo como um todo, até para poder passar esse resumo depois para vocês. Se o Leandro puder dar uma giradinha no próprio tripé, vocês vão ver ali, ainda continuamos só com 19, vai dar uma passadinha aqui por mim, continuamos só com 19 presenças, aqui atrás a área da imprensa, você já tem todo mundo esperando, aqui ó, uma das nossas produtoras fingindo que não está aqui, está ali a Mariana escondida, e todo mundo em stand-by, esperando o início dos trabalhos. A gente vai um pouco além, né? A gente já começou mais cedo, já foi lá, já falou com bastante gente, o presidente já se sentou, né? Relatora já estava ali, tem alguém na frente, mas ela já está ali também. Quero crer que devemos começar em breve os trabalhos aqui na comissão. Bom,
Estou recebendo aqui uns dados da participação de vocês e a gente fica muito feliz com isso. Na última reunião da CPMI que nós transmitimos, nós tivemos mais de 150 mil comentários e mais de 600 mil visualizações. Isso na transmissão da reunião da CPMI. E só no nosso esquenta também, acho que já nós chegamos a 50 mil visualizações já do público interessado no esquenta, né? No bastidor, no processo legislativo, na sua forma mais pura. Como eu havia comentado, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ela é formada por 27 membros, né, titulares e 27 suplentes. Todos podem participar da reunião. A questão da titularidade da suplência, em caso de votação, né, ou de controle de uso de palavra, de inscrição, caso o titular não esteja presente, o seu suplente vota no seu lugar ou usa o seu tempo se disponível. Nós temos 1, 2, 3. Salvo engano, nós temos 15 senadores nessa comissão e 16. Perdi a conta aqui que eu tive que olhar uma mensagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 deputados. No nosso site, se você acessar câmara.leg.br e procurar qualquer proposta que está sendo votada ou discutida aqui na casa, nós temos a possibilidade de que você participe também através das enquetes, que você se manifeste sobre o que você pensa daquela proposta. Muita gente acha que não vale a pena, que não tem utilidade, mas eu reforço para vocês que sim, tem utilidade. É um termômetro, é um painel, ele é consultado pelas assessorias e até pelos próprios parlamentares envolvidos. Vamos tomar como exemplo um projeto de lei que esteja tramitando aí pela casa, vai passar por 2, 3 comissões temáticas antes de ir ao plenário. E em cada momento que esse projeto está em uma comissão, ele tem essa oportunidade de interação, de participação, de manifestação. E isso é sim levado em conta, a sua opinião é sim levada em conta. Então é uma forma, mais uma forma de você participar, mesmo que à distância, do processo legislativo. Muita gente que mora em Brasília ou que está em Brasília aproveita o momento em que essas propostas estão nas comissões temáticas para interagir, para participar, principalmente, por exemplo, no caso de uma audiência pública aberta, né, que não há restrição, em que você pode ir, se o tema é da sua área de interesse, tem a ver com a sua profissão, tem a ver com algo que é importante para você, e você estando por aqui, você pode participar. Agora, não podendo estar aqui, você tem os canais de participação remotos. Você tem, em diversos momentos, acompanhando a transmissão. Em cada caso, né, é preciso ver, cada transmissão vai ter o seu leque de opções, mas você tem muitas vezes aberto o canal de WhatsApp para mandar pergunta, assim como nós na TV, nos programas de entrevista, também temos, né, damos essa oportunidade de interação, de você participar. Então, sempre que você estiver acompanhando alguma transmissão, algum programa, algum evento aqui, fique atento, porque se houver um canal aberto de comunicação, vai aparecer um QR Code para você utilizar, vai aparecer uma indicação de por onde acessá-lo, para que você possa se fazer presente nas discussões que ocorrem aqui na casa ou interativamente nos programas que são levados a você pela TV Câmara, que trazem
os parlamentares, os assessores, relatores de matéria, técnicos, pessoas envolvidas em projetos polêmicos, né, para que você possa participar. Né. Cito como exemplo um outro programa que é novo também nesse formato de transmissão para o YouTube, mas esse também para a TV, que é o Bora Entender. O Bora Entender é um programa feito para que se tragam projetos que são complexos, polêmicos, e que se traga ou o autor, ou o relator, ou um técnico, no caso do PL, chamado PL das Fake News, o consultor que assessorou o relator a elaborar o parecer ficou com a gente lá 1 hora, né, explicando todo o processo, que o público achava que era um projeto recente, mas na verdade estava tramitando há mais de 2 anos, explicando todo o histórico, todo o processo e interativamente respondendo as dúvidas dos espectadores. Então, a gente está tentando sempre, na medida do possível, ser o mais transparente, o mais acessível para você. Então, só recapitulando, a reunião foi dividida, segundo a pauta oficial, em 4 partes, né? A primeira parte, a oitiva de Valdir Pires Dantas Filho, que é um perito da Polícia Civil do Distrito Federal. Na segunda parte, a oitiva de Renato Martins Carrijo, também perito da Polícia Civil do Distrito Federal. Na terceira parte, a oitiva de Leonardo de Castro, não qualificado aqui na pauta. E na quarta parte, finalmente, Jorge Washington de Oliveira Souza, aqui como testemunha, né? Já réu confesso, já condenado, aqui como testemunha para prestar informações à CPI. A sala vai enchendo, o quórum não aumenta tanto. Com a chegada da deputada Érica Hilton, chegamos a 20 presenças registradas no painel de presença da comissão. Bom, a presença dos membros da CPI ligados à oposição continua muitíssimo baixa até o momento. Mas a nossa produção, para a gente poder continuar o nosso trabalho aqui de levar essas informações primeiras aqui, antes do início dos trabalhos para você, a nossa produção continua buscando parlamentares, deputados ou senadores, deputadas ou senadoras, para virem dar uma palavra aqui para a gente ver o que a gente pode esperar aqui do transcorrer da reunião de hoje e também, né, um pouco mais das impressões do que foi a reunião de terça-feira. A gente fica sempre nessa dúvida. Novamente o presidente Arthur Maia senta à mesa, a relatora assume o seu lugar, que é na cadeira ao lado da presidência, e caso a reunião inicie, conforme eu já avisei vocês,
não precisa procurar link, não precisa sair da tela que vocês estão. O nosso programa ao vivo da Câmara será encerrado, o sinal vai cair e vai entrar o sinal da transmissão oficial nesse mesmo link, nessa mesma transmissão. Você fica direto no ar com a gente aqui. Se houver tempo e a produção conseguir algum parlamentar, a gente faz ainda mais uma entrevista, conversa mais um pouquinho com quem for possível, mas iniciando a sessão, imediatamente a gente se despede e você continua aqui com a gente assistindo a transmissão oficial. E me parece que vamos começar. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, vou me despedindo de vocês. Fique aí, você vai continuar ao vivo com a transmissão oficial da CPMI de 8 de janeiro. Um abraço, até a próxima.